Olá! O assunto deste vídeo é esboço técnico. O esboço técnico à mão livre é um desenho que busca uma expressão técnica, utilizando, via de regra, apenas lápis e papel. Eventualmente, podemos utilizar uma borracha ou malhas de apoio, como malhas para esboços isométricos ou malha para o desenho de vistas ortográficas. A finalidade do esboço técnico à mão livre são as seguintes. Primeiro, ele é um guia para a elaboração do desenho final. Então, se você vai fazer um desenho final por instrumento ou mesmo em CAD, é muito interessante que antes você faça esboços. Elas vão guiar o seu trabalho dentro de uma ideia. O esboço técnico à mão livre também é uma poderosa ferramenta para auxiliar na reflexão, na imaginação, na criação. É muito difícil se imaginar sem ter um apoio físico, o apoio de um lápis, de um papel, a possibilidade de se fazer esboços. Outra finalidade ou utilidade do esboço técnico à mão livre é a comunicação. Explicar rapidamente uma ideia para um colega, para um funcionário, para nenhuma empresa. Você, por exemplo, se está numa obra, surge uma dúvida que você quer explicar para um colega ou para um funcionário, você não vai sair correndo até o escritório para pegar os seus instrumentos ou mesmo o computador para desenhar em CAD. Não, você vai pegar um lápis e um papel, o que tiver na mão, e vai rapidamente esboçar aquela sua ideia. Então, quanto melhor, quanto mais expressivo for o seu esboço, melhor vai passar a sua ideia. Tipos de esboços técnicos. Então, nós temos esboços em projeção cônica, com pontos de fuga, são esboços geralmente mais elaborados. Nós temos esboços em projeção axonométrica, perspectiva axonométrica isométrica ou dimétrica, trimétrica. Nós temos esboço em projeção ortográfica, vistas ortográficas, ou esboço em projeção cilíndrica na perspectiva cavaleira. Ainda, nós temos o esboço técnico de observação. Quando nós vamos traçar algum objeto que já está, que já existe, nós vamos observá-lo, vamos observar sobretudo as proporções do objeto e podemos ter o auxílio eventual de uma nossa própria mão colocada em perspectiva ou de um lápis, um objeto que nós teremos imediatamente na nossa mão para tomar as proporções de um objeto, porque é muito importante no esboço técnico a correta expressão das proporções de um objeto. Então aqui, por exemplo, está medindo esse armário, pode ver que ele tem na largura uma lapiseira, de altura uma lapiseira e meia, e assim por diante. Agora, quais são as etapas para um esboço técnico à mão livre? Via de regra, ele segue etapas, tanto um esboço perspectivo quanto um esboço de vistas ortográficas. Primeiro, nós vamos desenhar as direções principais com um traçado fino e fraco, uma lapiseira 05, grafite 2H. Depois, podemos começar a construir o esqueleto, como se chama, as outras arestas do objeto, recortando aquele volume principal. E por último, nós vamos desenhar as arestas definitivas com uma lapiseira mais grossa, um grafite mais macio. E aqui as linhas de construção foram apagadas, mas elas podem ser deixadas no desenho. Circunferências, elipses e linhas curvas em geral. Se vamos desenhar uma circunferência, temos de desenhar o quadrado envoltório dessa circunferência, marcar os pontos médios do quadrado e então desenhar as partes da circunferência.
Do mesmo modo, a elipse. O modo mais fácil de desenhar uma elipse é desenhando o retângulo que fica por fora, marcar os pontos médios e depois fazer o desenho do traçado definitivo. Em perspectiva, se vamos desenhar a circunferência em perspectiva, teremos elipses. Então, marcaremos também os seus pontos médios e depois traçaremos a curva. Quando temos curvas em geral, podemos fazer uma malha, os pontos em que essas curvas se apoiam, e então fica mais fácil de traçar a mão livre as curvas. Agora, o que fazer e o que não fazer nos traçados à mão livre, né? Porque temos de ter sempre em mente que esboço à mão livre não significa desenho mal feito. Pelo contrário, é bem mais difícil se fazer um bom esboço à mão livre do que se fazer um desenho a instrumento ou mesmo em CAD, né? Então, o que fazer e o que não fazer? Nós devemos fazer linhas contínuas, firmes, escuras, quando de espessura média ou grossa. Então, essa diferenciação no traçado é muito importante no esboço à mão livre. Eu devo ter um bom contraste entre linhas mais escuras e linhas mais claras, né? Então, não se deve fazer linhas hesitantes, claras, quando a espessura for para ser média ou grossa. O maior erro ao se fazer o esboço perspectivo é não se ter essa diferenciação de traçado, que torna o desenho bastante expressivo. Os cantos devem ser retos, bem definidos e até ter um ligeiro cruzamento. Então, num contraponto, eu não devo fazer cantos arredondados com limites indefinidos. As linhas tracejadas devem ter traços mais longos, com limites precisos e também serem suficientemente fortes. Um erro bastante comum que o pessoal comete é traçar as linhas tracejadas bastante finas. Não, eu costumo dizer, elas já são tracejadas. Então, eu tenho de ter uma espessura média nesse traçado, né? E quanto à espessura das linhas, né? Lembrando, as linhas de construção vão ser linhas fracas e finas, com uma lapiseira 0,5, grafite 2H, e as outras linhas vão ser fortes e grossas, né? Uma lapiseira 0,7 ou 0,9 com grafite HB. Como traçar? Os traçados longos vão utilizar mais o cotovelo como apoio, como se todo o antebraço fosse um compasso, né? E os traçados curtos vão utilizar mais o dedo e a própria rotação do pulso. A direção das linhas. Então, linhas horizontais vão ser traçadas da esquerda para a direita, linhas verticais de cima para baixo e linhas inclinadas também de cima para baixo. E as linhas curvas podem ser traçadas em várias partes, sempre de cima para baixo. E, finalmente, gostaríamos de lembrar que as linhas à mão livre não precisam ser extremamente retas ou bem uniformes, como num desenho CAD ou a instrumento. Elas precisam ter principalmente diferenciação no traçado, linhas finas e fracas, das fortes e mais grossas, e seguir tudo isso que foi recomendado. E outra recomendação é a proporção, a captação das proporções entre as várias partes do objeto. E, para encerrar, né, lembrando que o principal problema no desenho técnico à mão livre é não traçar linhas médias e grossas suficientemente escuras. Então, cuidem bastante esta diferenciação aqui no seu desenho. Tenham um bom trabalho!